A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, uma boa noite a todos, né? Já entrando um pouquinho na madrugada, mas desde já eu queria desejar a paz do Senhor, e desejar que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, em nosso meio, fazendo muitos feitos através das nossas vidas, né? Através da sua palavra, né? Nos curando, nos libertando e fazendo grandes coisas como assim Ele já tem feito. O Senhor, Ele tem se manifestado de forma extraordinária em nosso meio, onde nós vemos o seu agir, vemos o seu poder, salvando vidas, né? Restaurando vidas e fazendo grandes coisas, né? Nesses últimos dias. Meus queridos amados irmãos, neste momento eu queria trazer mais uma pequena reflexão da parte do Senhor, né? Um assunto que é muito importante para nós, principalmente nós que conhecemos a verdade e queremos manter e ter comunhão com o Senhor, né? Então nós precisamos, né, estar orando ao Senhor nosso Deus. Nós precisamos estar ligados com o Senhor nosso Deus através da oração. E esse é o assunto que eu queria falar nesta noite um pouco, para que o Senhor nos ensine, né, a importância da oração. Nós devemos orar. Então nesta noite eu queria falar um pouquinho sobre a oração, que os irmãos possam assim desejar, né, aprender sobre a oração, sobre a importância dela, né, para que o Senhor ele nos ajude. Somente pela oração, né, nós podemos nos achegar a Deus, através da oração. A palavra desta noite, meus queridos e amados irmãos, está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, né, no versículo 5. Onde o Senhor vai dizer assim: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, né, porque eles amam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, tendo fechado a porta, ora a teu Pai, que está vendo o secreto. E teu Pai, que vê o secreto, te recompensará. E ao orar, não usei muitas palavras, como os gentios que pensam que pelo seu falatório serão ouvidos. Não vos façais semelhante a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades, antes mesmo que lhe peçais. Amém? Meus queridos, Jesus ele estava ensinando os seus discípulos, né, como eles deviam orar, a forma correta que eles deviam orar. E também ele vai nos mostrar aqui porque existia um grupo, né, no tempo de Jesus, que eles, como a própria palavra do Senhor diz, que eles gostavam de orar diante de multidões. Porque na verdade o que eles queriam não era orar a Deus, mas sim, né, trazerem uma aparência de santos, uma aparência de homens de Deus, mas que na verdade nós sabemos que eles não eram homens de Deus. Eles não eram santos, porque eles na verdade oravam, né, como Jesus vai dizer, amam orar em pé nas sinagogas, no versículo 5, né, em pé nas sinagogas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Então o foco desse grupo, a qual Jesus ensina aos seus discípulos, era ser visto, né, pelos homens, era ser aplaudido pelos homens, era ser reconhecido pelos homens. Não havia sinceridade no coração deles, não havia amor no coração deles em orar ao Senhor, a ter a intimidade com o Senhor através da oração. Não havia esse desejo no coração deles de ter uma intimidade íntima com o Senhor pela oração. Então Jesus ele vai nos ensinar através da sua palavra que nós não devemos orar dessa forma. Nós não devemos orar para que nós venhamos ser vistos pelos homens ou parecer ser uma coisa que nós não somos. É por isso que o Senhor no versículo 6
né, de Mateus 6, ele vai dizer o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, o lugar secreto, a tua intimidade com o Senhor nosso Deus, que nós devemos, né, entrar nessa intimidade com Deus no secreto, onde somente eu e o Senhor, né, se comunicamos através da oração. O intuito da oração é nos ligarmos com Deus, é falarmos com Deus, mesmo Ele sabendo de tudo que nós vamos pedir. O Senhor, Ele quer ouvir da nossa boca, Ele quer que nós peçamos a Ele, mesmo Ele sabendo que nós vamos pedir. Entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu Pai. Meus queridos, a oração, ela tem um poder tão grande que muitas vezes nós não conseguimos nem acreditar no poder da oração. A gente vai já ver um relato bíblico, né, a respeito de quando Jesus foi batizado. E é coisa linda do céu o poder da oração. A Bíblia diz que o justo, né, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Foi pela intercessão de Abraão que Deus livrou Ló, né, da destruição de Sodoma e Gomorra. Havia um intercessor, havia alguém orando por ele. Muitas vezes, né, as pessoas recebem livramento e não sabem nem por que aquele livramento veio sobre elas. Mas você pode ir atrás que existe alguém orando por ela, alguém clamando a Deus por ela, alguém intercedendo a Deus por ela. Então o Senhor, Ele nos ensina que nós devemos orar em secreto. Orar em secreto é orar com sinceridade, é orar sabendo que Deus nos ouve quando estamos no secreto. Orar no particular. Jesus muitas vezes ele sentia essa necessidade e ele se afastava até mesmo dos seus discípulos e ia orar sozinho, né? Ia orar sozinho em particular com o Pai. Jesus ele tinha esses momentos e Deus muito se agrada quando nós temos esse particular com Ele. Quando nós entramos no nosso quarto e fechamos a nossa porta e oramos ao Pai em secreto. Nós não precisamos usar de vã repetição, como ele vai dizer no versículo 7, né? Quando ele fala no versículo 7 que ao orar não useis de muitas palavras. Muitas palavras ele está dizendo que é repetir várias vezes as mesmas palavras. Nós não precisamos disso. É claro que devemos apresentar as nossas dificuldades, devemos apresentar ao Senhor as nossas necessidades, as nossas fraquezas, as nossas lutas. Tudo isso nós devemos apresentar ao Senhor nosso Deus, porque Ele é o único que pode resolver a nossa causa, as nossas lutas, as nossas dores. Somente o Senhor pode nos ajudar. E através da oração, que é um meio, é um canal, e como crente verdadeiro pode se achegar a Deus, pode fazer a sua voz ser ouvida, né, no trono. Nós devemos se apegar a essa prática, né, da oração. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, né, Paulo vai nos ensinar a orar sem cessar. Nós não devemos parar de orar. Nós podemos orar em qualquer momento, em qualquer lugar. Eu não estou dizendo que você deve dobrar os seus joelhos aonde você estiver, mas eu estou dizendo que você deve se ligar com o Senhor em espírito e ali você está orando a Ele. O inimigo de nossas vidas, ele luta para tirar isso de nós, a oração, né? Porque a oração nos liga a Deus. Apesar da Bíblia não saber, apesar da Bíblia dizer que nós não sabemos como devemos orar, mas nós temos o Consolador do nosso lado, que Ele nos auxilia, né, nesses momentos de oração. Deus foi tão cuidadoso que até nos momentos de oração, o Espírito Santo ele nos ajuda, porque nós não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, né, os anjos do Senhor, eles vêm e quando nós oramos, né, os anjos do Senhor vêm, colhem a nossa oração e elas são levadas como incenso ao altar do incenso. E a Bíblia vai dizer que quando essa oração devocional, né, quando essa oração é devocional, ela é queimada no altar de incenso, o cheiro da nossa oração, o cheiro da fumaça da nossa oração, ela chega às narinas de Deus e Deus envia
a resposta. Meus queridos, veja como é importante você orar, veja como é importante você apresentar as suas necessidades, as suas dificuldades. Jesus vai nos dar um modelo de oração no capítulo 6, a partir do versículo 9, que é a oração que todos nós conhecemos, que é a oração do Pai Nosso. Jesus vai nos dar ali um modelo, né? Não é que nós não podemos orar o Pai Nosso, você pode, mas ela é um modelo para que dali nós venhamos aprender a orar. Jesus estava ensinando eles a orar ali. Então é dali que eu aprendo como eu devo orar. Porque todos os dias eu tenho lutas diferentes. Todo dia nós temos lutas, dificuldades diferentes. Todo dia nós temos problemas diferentes. Todo dia nós temos petições para apresentar diante do Senhor. Então, meus queridos, nós aprendemos, né, que o Pai Nosso ele é um modelo, né, instituído pelo próprio Cristo, né, para nos ensinar a orar, para que nós venhamos, né, se achegar diante de Deus com confiança, para que nós possamos assim aprender a orar. Nós devemos, né, continuamente lutar para nós vivermos essa prática. O inimigo de nossas almas, ele tenta oprimir o nosso tempo, para que nós não venhamos orar, para que nós não venhamos clamar ao Senhor nosso Deus. Muitos de nós só deixam para orar nas últimas, quando estamos em situações de enfermidades, né, quando estamos passando por problemas graves, e aí nós deixamos, né, para orar já nas últimas, quando nós estamos nas últimas, quando as forças já estão esgotadas. Mas Deus quer que nós venhamos ter um relacionamento mais profundo com Ele, e nós só podemos ter esse relacionamento se for através da oração. Eu queria ler agora para os amados irmãos o relato de Jesus quando ele vai ser batizado por João. Quando Jesus ele vai ser batizado por João. E eu queria que você prestasse bem atenção no que a palavra do Senhor vai dizer a respeito, né, do poder da oração. Quando Jesus ele sai, né, das águas batismais, ali onde ele foi batizado por João Batista, né, lá em Lucas, no capítulo 3, no versículo 21, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: e aconteceu que, como todo o povo foi batizado, e sendo Jesus também batizado, né, Jesus foi batizado nos dando um modelo, Jesus foi batizado adulto nos dando um modelo, né, para que nós também venhamos ser batizados, porque nós temos que ter consciência daquilo que estamos fazendo. O batismo, ele deve ser compreendido, o batismo, ele deve ser feito na fase adulta, na idade da razão, a partir da idade da razão, que é a partir dos 14 anos. E o texto continua dizendo: e orando ele, Jesus, e orando ele, o céu se abriu. Meu querido, você quer ver o céu aberto a seu favor? Ore ao Senhor nosso Deus. Se você quiser ter as bênçãos de Deus, se você quiser ter a graça de Deus na sua vida, ore ao Senhor nosso Deus, e o céu vai se abrir em seu favor. E Deus derramará ricas bênçãos, inclusive bênçãos espirituais. A oração, ela nunca deve ter, como é que eu posso dizer? Ela nunca deve ser uma forma, né, usado de uma forma para que a gente venha usar para qualquer coisa. Não, esse não é o propósito da oração. O propósito da oração é para nós mantermos comunhão com o Senhor, é para nós falarmos com o Senhor. O Senhor ele quer resolver as nossas causas, o Senhor ele quer resolver os nossos problemas, o Senhor ele quer nos ajudar nas dificuldades, nas lutas que nós somos capazes, né, de enfrentar sozinhos. O Senhor quer nos revelar coisa grande. Ele vai dizer ao profeta: clama a mim e eu te revelarei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então o Senhor ele quer nos revelar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. E Ele só vai nos revelar se nós passarmos a orar a Ele. Então, meus queridos, vejam como é importante a oração. O próprio Jesus, ele muitas vezes na Bíblia você vai ver o Senhor Jesus orando. E muitas dessas vezes ele procurava ficar num lugar isolado, sozinho, longe de qualquer pessoa, unicamente ligado com a natureza e com o Senhor nosso Deus, porque ele queria, né, ter os momentos íntimos dele com o Pai. Ele queria, assim como ele nos orienta lá em Mateus, né, que nós devemos entrar no nosso quarto
e fechar a porta em secreto. Nós devemos estar no secreto, orando ao Senhor. E o texto continua dizendo: e orando ele, o céu se abriu. Se você quiser ter o Espírito Santo na sua vida, se você quiser ser cheio do Espírito Santo, ore com mais frequência ao Senhor. E a Bíblia vai dizer: e o Espírito Santo desceu, sobre ele em forma corpórea como pomba. Meu querido, se você quer ser cheio do Espírito Santo, ore ao Senhor, peça a Ele que Ele vai te dar. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 31, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: e tendo orado, observe que eles estavam orando, eles estavam orando. Isso aqui, esse relato, não é o relato do batismo, com o Espírito Santo. Não, o relato do batismo com o Espírito Santo é no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Este relato é um relato de quando eles estavam reunidos orando e eles foram cheios do Espírito Santo. Se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, passe a ter mais comunhão com o Senhor, passe a orar ao Senhor mais vezes. Eu sei que quando a gente tenta se fortalecer no campo espiritual, no mundo espiritual, através da oração, através da leitura da palavra, o inimigo ele sempre se levanta para tomar o nosso tempo, para que nós não venhamos nos dedicar em oração. Mas veja que lindo: e tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam livremente, com intrepidez, a palavra de Deus. É Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Depois confira, para você aprender a palavra do Senhor. Tudo que nós dizemos com respaldo na palavra. Nós temos que ser crente como os crentes de Bereia, que tudo aquilo que era falado a eles consultavam na palavra. Então nós devemos assim fazer, consultar a palavra de Deus para nós aprendermos mais do Senhor. Devemos procurar aprender mais do Senhor. Devemos assim procurar viver uma vida contínua de oração, assim como Jesus nos ensinou, assim como Paulo muitas vezes e os demais apóstolos vai nos ensinar, porque eles extraem dos ensinamentos de Cristo e eles se apegam aos ensinamentos de Cristo e nos ensinam a sua palavra. Então o Espírito Santo, para nós termos uma vida cheia do Espírito Santo, devemos estar em contínua oração. E quando começou o seu ministério, e viu o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti a minha alma se compraz. Meu querido, se você quer ouvir a voz de Deus, ore a Ele. Se você quer uma resposta de Deus, ore a Ele. Se você quer ver coisas grandes feitas na sua vida, ore ao Senhor nosso Deus. O Senhor quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir, mesmo diante de uma grande multidão, o Senhor conhece a sua voz. Então ore a Ele. Ore a Ele. Vejamos aqui o que aconteceu com Jesus quando Ele orou. Ele saiu do batismo. Ele saiu, se levantou das águas. A Bíblia vai dizer que Ele se levantou das águas. E orando Ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre Ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: se você quer ter resposta de Deus para determinado problema na sua vida que você está passando, eu não sei qual luta você está passando, eu não sei qual a dificuldade você está passando, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, se você está na escassez, na bonança, eu não sei se você está passando por muitas dificuldades, por muitas lutas. Não, meu querido, eu não sei, mas o Senhor nosso Deus, Ele sabe e Ele quer resolver esse problema, essa dificuldade, os empecilhos que tem na sua vida. Mas Ele quer ouvir de você, Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer que você abra a sua boca em oração para que Ele possa te ouvir, para que Ele possa te ajudar, te socorrer. Ele quer ouvir isso de você. Então conte a Ele, entra no secreto, entra no particular com o teu Deus e Ele vai te ouvir e responder a tua oração. A tua oração será queimada diante do Senhor nosso Deus como um incenso no altar do incenso. E o cheiro da tua oração chegará às narinas de Deus e Deus vai enviar a resposta. Ore ao Senhor,
busque Ele em oração, para que assim Ele envie a resposta para o teu problema. O Senhor, Ele sempre está disposto a nos ajudar. Como eu disse na live de ontem, o Senhor, Ele sempre está à nossa disposição para nos salvar, para nos perdoar, para nos curar, né? Para sarar as nossas enfermidades, para nos ajudar nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. Mas nós devemos nos apresentar diante de Deus em oração, para que Ele possa nos ajudar. Nós precisamos orar. Jesus orou muitas vezes nos dando um exemplo de oração. E ao orar, não usei de muitas palavras, como os gentios que pensam que pelo seu falatório serão ouvidos. Nós não precisamos de usar de vã repetições. Nós não precisamos usar nenhum instrumento para que assim a nossa oração seja ouvida. Não, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, nos dando livre acesso ao nosso Pai. Então simplesmente Jesus vai dizer, né, no versículo 6 de Mateus 6,6, Jesus vai dizer: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto, entra na intimidade com o Senhor, entra no lugar secreto com o Senhor, e a tua oração será ouvida. Porque Deus é quem mais quer falar conosco. E para isso, Ele criou esse meio de comunicação entre Ele e o homem, chamado oração. Esse é o telefone que nos liga a Deus, é a oração. Então nós devemos e precisamos orar. Nós devemos e precisamos continuamente, meus queridos, estar em oração. Tendo fechado a porta, ora ao teu Pai que está vendo o secreto. Somente Ele está vendo você orar. Não se preocupe com fulano, não se preocupe com ciclano, não se preocupe com ninguém. Se liga com o teu Deus através da oração e você será respondido, e os seus problemas serão resolvidos, e o Senhor vai te ajudar a passar por este vale, o Senhor vai te ajudar a passar por as dificuldades, o Senhor vai derramar bênçãos em suas vidas, o Senhor vai abrir portas que estão fechadas, através da oração. No momento certo, o Senhor vai responder. Ora ao Senhor, que está vendo o secreto, e teu Pai, que vê o secreto, te recompensará. Meus queridos, Deus tem recompensas preparadas para as nossas vidas, e Ele está esperando somente nós orarmos a Ele, para que Ele nos dê, né, essas recompensas, para que Ele nos abençoe, para que Ele abra as janelas do céu e derrame bênçãos espirituais sobre nossas vidas. Nós precisamos e devemos continuamente orar. Muitas vezes nós passamos por problemas, né, emocionais. A nossa mente fica perturbada, agitada. E nesses momentos, unicamente nós só vamos vencer se nós estivermos orando ao Senhor. Devemos continuamente orar a Ele, para que Ele possa assim nos abençoar, para que Ele possa nos encher com o Teu Santo Espírito, para que Ele possa nos dar a revelação da Tua Palavra, né? Para que o Senhor nos revele coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, para que o Senhor nos dê discernimento, né, das coisas que estão ao nosso redor. Ele nos revela as coisas que estão ao nosso redor. Somente através da oração o Senhor vai fazer grandes coisas em nossas vidas. O versículo 8 diz assim: não façais semelhante a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade. O Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele esquadrinha o nosso coração. Então, mesmo antes de eu pedir, o Senhor já sabe, mas Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir a tua voz, para que nós sejamos abençoados, né? Para que nós tenhamos uma vida de intimidade com Ele. Ele quer, né? Ele quer ouvir a nossa voz. Lá no Éden, quando Deus cria o homem, Deus criou um santíssimo lugar para o homem habitar, e Deus deu o nome de Éden a ele. O Éden foi um santíssimo lugar que Deus criou para o homem habitar. E ali a Bíblia vai dizer que todo finalzinho da tarde o Senhor nosso Deus, Ele descia para falar com o homem. Deus vinha até o homem para se comunicar com ele. Hoje, nos dias de hoje, por conta do pecado, nós temos que ir até Deus em oração. Mas no passado antigo, no tempo de Adão, antes da queda, Deus vinha até o homem para falar com ele, para se comunicar com ele, para saber o que ele estava fazendo, para ouvir a voz dele e ele contar tudo o que tinha feito durante o dia, mesmo Deus sabendo o que eles tinham feito, mas Deus queria ouvir dele.
Meus queridos, Deus ele nos proporciona momentos maravilhosos, né? Fazendo nós experimentarmos ainda na vida as coisas celestiais, né? Tudo aquilo que Ele nos deu para nós experimentarmos ainda em vida através da oração. Então Ele sabe, Ele sabe de qual coisa nós estamos com necessidade. Deus já sabe, antes mesmo que Ele o peçais. Meus queridos, muitas lutas nós só vamos conseguir vencer se nós entregarmos a Deus em oração. Eu queria já ler esse texto para que os irmãos possam compreender o que eu estou querendo dizer. Que a maioria das nossas enfermidades físicas são causadas por enfermidades na alma, que refletem no nosso corpo físico as enfermidades da alma, como a depressão, como a ansiedade. Então elas, as enfermidades da alma, né, elas refletem no corpo e nos trazem males, muitos deles graves e às vezes irreversíveis. Mas se nós apresentarmos ao Senhor nosso Deus em oração, como vai dizer o apóstolo Paulo lá em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 6, ele vai dizer assim: não estejais ansiosos por qualquer motivo, não andeis ansiosos, é o que ele está dizendo. Não andeis ansiosos, não estejais ansiosos por qualquer motivo, senão que as vossas petições, as nossas petições, sejam conhecidas diante de Deus, né? Sejam conhecidas diante de Deus a respeito de tudo, né? De tudo nós devemos apresentar ao Senhor nosso Deus em oração, com oração e súplicas e ações de graça. Tudo, meus queridos e amados irmãos, nós devemos apresentar ao Senhor em oração, porque só o Senhor, Ele pode nos ajudar, só o Senhor, Ele pode nos socorrer. A Bíblia diz que Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é o nosso pastor, né? Ele é o nosso socorro bem presente. Então quando nós oramos a Ele, apresentando tudo a Ele, como diz a palavra do Senhor em Filipenses 4:8, Ele nos ajuda, Ele luta ao nosso favor, Ele abre as portas do céu a nosso favor, Ele envia, né, a providência, Ele envia aquilo que está nos faltando, Ele abre a porta que está fechada. Somente o Senhor nosso Deus pode nos ajudar. Ele tira os empecilhos para que nós possamos caminhar conforme a sua vontade. Nós jamais devemos orar contra a vontade de Deus. E é por isso que a oração, ela deve ser baseada nas promessas de Deus. Ela deve ser baseada na vontade de Deus. E só vamos saber a vontade de Deus se nós também conhecermos a palavra, para que nós venhamos orar segundo a sua vontade. Veja como as coisas espirituais, elas estão ligadas, né, de uma forma muito linda, porque para mim saber a vontade perfeita de Deus, eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que buscar esse conhecimento da palavra. Não tem outro caminho se não conhecer a palavra. É assim que nós vamos conhecer a vontade de Deus. E para que eu ore segundo a vontade de Deus, eu tenho que conhecer a palavra. A palavra, ela é tão poderosa e tão forte, né, que ela, para ser obedecida, ela tem que ser vivida, ela tem que ser colocada em prática. Nunca vamos obedecer a palavra de Deus se nós não colocarmos ela em prática. Nós temos que colocar ela em prática. A palavra de Deus, ela é viva, né? Vai dizer Hebreus 4, ela é viva e é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Meus queridos, a palavra de Deus, ela é viva. As coisas de Deus, as coisas espirituais estão ligadas, né? A oração ligada à palavra, ligada ao jejum. É por isso que Jesus vai dizer que existe uma caixa de demônio que só vai sair pela oração e pelo jejum. Que coisa mais linda, né, o Senhor faz em nossas vidas. O capítulo 8, o versículo, né, 8 do capítulo 4 de Filipenses, lá em Filipenses 4:8, o Senhor vai nos revelar as coisas que devemos pensar, porque muitas vezes nós ocupamos a nossa mente com as coisas do mundo, nós ocupamos a nossa mente com as coisas passageiras da terra, e em vez de estar ocupada com as coisas celestes, com as coisas espirituais, nós ocupamos elas com as coisas do mundo, e isso nos afeta de tal forma
que muitas vezes nós somos oprimidos, caímos em depressão, caímos em ansiedade, mas nós devemos apresentar diante de Deus, né? Apresentar diante de Deus todas as nossas dificuldades, as nossas lutas, né? Tudo aquilo que está acontecendo em nossa vida, o Senhor tem maior interesse em saber, para que Ele possa nos orientar da forma certa, para que Ele possa nos ajudar, né? Segundo a sua vontade. Lembre-se do que eu lhe disse, jamais devemos orar, né? Contrária à vontade de Deus. Sempre devemos orar baseado na sua vontade. E nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E vamos conhecer cada vez mais quando nós começamos a orar e ler a palavra dele. Porque lendo a palavra dele, ele revela, né, a vontade dele. E através da oração, ele fala conosco, nos abençoando, né, e nos dando coisas grandes, nos revelando coisas grandes, nos curando, né, nos enchendo com seu Santo Espírito, nos dando sabedoria e entendimento na palavra, nos dando sabedoria para resolver determinados problemas que ao homem é impossível resolver a olho nu. Somente, né, com o discernimento espiritual existem problemas que serão resolvidos. Em determinado momento, Moisés, que foi um grande homem de Deus, né, e dois homens que se contaminaram, né, com cadáveres, eles tocaram em cadáveres, né, e por conta disso, por conta que eles se contaminaram tocando nos cadáveres, eles se apresentaram diante de Moisés e Arão, né, se apresentaram lá diante de Moisés e Arão e confessaram, né, o seu pecado, confessaram o seu erro, e eles disseram: Moisés, nós tocamos em cadáveres, tocamos em corpos mortos, e porque estamos impedidos de ofertar o nosso cordeiro pascual ao Senhor. Então Moisés não tinha a resposta para dar a ele. Então, diante de um problema grande, diante de um problema dificultoso, diante de um problema que para você é impossível resolver, lembre-se do que eu vou dizer agora. Consulte, né, o Senhor. Consulte o Senhor. Então Moisés, ele consulta, ele pede um tempo para ir consultar Deus. E eu quero já ir lá ler esse texto para que nós venhamos, né, ler conforme a vontade do Senhor. Se não me falha a memória, é lá em Números capítulo 10. Números capítulo 10, onde Moisés, né, ele vai falar, né, onde a palavra do Senhor vai nos revelar isso, a verdade que nós devemos diante de uma situação difícil, né, diante de uma coisa que para nós é impossível. Ele é quem pode nos responder. O Senhor é quem pode nos revelar. Por isso, meus queridos e amados irmãos, na verdade é lá em Números capítulo 9 e o versículo 7, onde ele vai dizer assim: e disseram-lhe: estamos em impuro por termos tocado no corpo morto de um homem, mas porque estaríamos impedidos de dedicar a oferta ao Senhor Jeová no tempo devido entre os filhos de Israel. Então Moisés lhes respondeu dizendo: esperai um pouco, pois ouvireis o que o Senhor Jeová ordenará a respeito. O versículo 9: então o Senhor Jeová falou a Moisés dizendo: diz aos filhos de Israel: se algum homem dentre vós ou de vossas gerações estiver impuro por haver tocado em cadáver, ou tiverem empreendido uma jornada para longe de vós, igualmente celebrará a Páscoa ao Senhor Jeová. Veja, meus queridos, que diante da situação a qual eles apresentaram a Moisés, Moisés não tinha a resposta para dar a eles. Então Moisés consulta ao Senhor em oração para obter a resposta daquela dúvida que eles tinham. E somente o Senhor saberia dar a resposta certa. Então, diante de problemas grandes que somos incapazes, que nós não conseguimos enxergar, consultemos ao Senhor em oração. E não só consultemos, mas esperemos a resposta dele, porque ele vai responder, para que nós venhamos, né, assim ser abençoado por eles, e para que nós também tomemos a decisão certa, segundo a vontade do Senhor. Então o versículo
Lá em Filipenses 4:8, ele vai nos falar as coisas que nós devemos ocupar a nossa mente. Onde diz assim: no demais, irmãos meus, em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo o que é amável, né? Em tudo que é de boa fama, e se há alguma ação virtuosa, e se há algum motivo de louvor, nisso pensai. Meus queridos, nós devemos estar ligados com o Senhor, pensando nas coisas de cima. Nós devemos estar ocupando nossa mente com as coisas celestes, com as coisas celestiais, que nos alegra, que nos traz paz, que nos traz conforto, consolo. E quando nós ocupamos a nossa mente, né, com as coisas do Pai, com as coisas celestes, a nossa mente ela é blindada, né, pelo poder revestidor do Espírito Santo, pela armadura de Deus, que nos blinda das investidas do inimigo de nossas almas. E é por isso que nós devemos nos apegar à oração, à leitura da palavra também. Eu queria ler mais um texto lá de 1 João 5,14 para nós encerrarmos, né, esse assunto que é tão importante e que nós devemos, né, nos apegar à oração. Sei que nos momentos a qual nós vivemos hoje é muito difícil, porque o inimigo ele tenta de todas as formas oprimir o nosso tempo. Mas é importante que nós nos lembremos disso que está sendo dito aqui agora. Oramos, que nós devemos orar. Oremos ao Senhor. Então lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 14, ele diz assim: esta é a confiança que temos nele, que tudo o que pedirmos conforme a sua vontade, ele nos ouve. Observe, Deus ele não está impedido de ouvir a nossa oração, mesmo que a nossa oração seja contrária à vontade dele, mesmo que a nossa oração seja contrária à vontade dele, ele vai nos ouvir. Só que Deus, né, só vai responder ou vai nos dar se for segundo a sua vontade. É o que João está dizendo. Estas coisas, a partir do versículo 13, 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que criais no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Esta é a confiança que temos nele, que tudo que pedirmos conforme a sua vontade, ele nos ouve. Então, se nós pedirmos conforme a sua vontade, ele nos ouve. E se temos a certeza de que ele nos ouve acerca de qualquer coisa que pedimos, temos confiança de que já recebemos dele o que lhe pedimos. Então, meus queridos amados irmãos, nós devemos orar, né, a forma mais correta, ou a forma correta, na verdade, de nós orarmos é segundo a sua vontade, conhecendo a vontade de Deus. Nós devemos conhecer. O assunto desta noite é um assunto muito importante, é um assunto que, né, nos aproxima mais de Deus, porque se nós oramos a Ele, nós estamos ligados com Ele, nós somos cheios do Espírito Santo, como nós vimos lá em Atos dos Apóstolos 4, versículo 31, nós somos cheios do seu Espírito. A Bíblia vai dizer que quando nós oramos, o céu se abre, o Espírito é derramado, né? E Deus fala, né? Deus responde a nossa oração, Deus fala conosco, quando nós oramos. Então, meus queridos amados irmãos, o segredo para o sucesso de qualquer cristão, né, não está firmado nas coisas terrenas, mas no Senhor nosso Deus. Por isso, busque a Ele a oração. Se está passando por luta, busque o Senhor em oração. Se está passando por dificuldade, por escassez, busque o Senhor em oração, porque Ele é o provedor. Né? Se está passando por problemas que para você são incapazes de resolver, busque a resposta de Deus em oração, e Ele vai abrir a sua mente. Às vezes nós nos perguntamos por que estamos passando por determinadas coisas e perguntamos a todo mundo. Só esquecemos de perguntar a Deus, que é o único que verdadeiramente pode nos revelar aquilo que nós estamos vivendo naquele determinado momento. Então, o segredo para que nós venhamos ter uma vida abençoada diante do Senhor é a oração. Né? É a oração. Jesus, quando Ele ensinou os discípulos sobre orar, né, ele vai dizer que eles deviam orar. Eu acho lindo
né, a oração, né, que Jesus ensina, apesar de nós não termos o costume, né, de repetir a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso ela é um modelo, né, para que nós venhamos aprender a orar. Ela é só um modelo para que nós venhamos ali aprender a orar, né? Então nós precisamos, né, nos apegar à palavra do Senhor para nós conhecermos a vontade de Deus e para que nós venhamos orar segundo a sua vontade. Jamais podemos orar contrário à vontade de Deus, né? Para que o Senhor ele responda, né, a nossa oração, para que o Senhor abra as portas, para que o Senhor quebre todo jugo, para que o Senhor quebre todo empecilho, impedimento, em qualquer área da sua vida. Se for, né, só vamos conseguir vencer qualquer área de nossa vida, onde tiver uma dificuldade, nós só vamos vencer se for através da oração, conforme a vontade perfeita de Deus. Meus queridos e amados irmãos, esta era a palavra que eu tinha para esta noite, para trazer para os amados irmãos. É uma palavra muito importante, muito importante, que é o diálogo com Deus. A oração é um diálogo com Deus. É como você se senta diante de um psicólogo e ali você desabafa, você é sincero com ele, para que ele possa assim lhe ajudar, né? Então você desabafa com aquele psicólogo e ele fica unicamente lhe ouvindo, sem falar uma palavra, né? O psicólogo ele fica só sentado lhe ouvindo, né? E ele deixa você falar, né? Quanto mais sincero você for, mais ele vai lhe ajudar. Assim é o nosso Deus. Quanto mais sinceros nós formos com ele em oração, o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos socorrer, o Senhor vai nos quebrantar, o Senhor vai nos encher com o seu Santo Espírito. Quanto mais sinceros nós formos com Deus, melhor é para nossas vidas. Mais o Senhor vai nos encher, mais o Senhor vai nos abençoar, mais o Senhor vai derramar bênção sobre as nossas vidas, mais o Senhor vai estar em comunhão conosco, falando conosco e nós ouvindo a sua voz. Assim como Jesus, que era também homem, né? Jesus ele também era 100% homem e 100% Deus, né? E então ele experimentou tudo aquilo que nós passamos. O Senhor experimentou, o Senhor viveu, o Senhor sentiu sono, o Senhor sentiu fome, o Senhor chorou. Jesus ele passou por tudo isso que nós passamos. E mesmo assim a Bíblia diz que ele orava. O Senhor Jesus ele trabalhou, porque lá em Isaías 53 a Bíblia vai dizer que ele foi experimentado nos trabalhos. Ele também trabalhou. Então, meus queridos amados irmãos, Jesus ele tinha as mesmas limitações que nós, né, como homem, né, ele tinha as mesmas limitações que nós, estava sujeito às mesmas coisas que nós, mas mesmo assim, Jesus resolveu pagar o preço para orar ao Senhor nosso Deus. Ele se isolava, ficava sozinho nos montes, ele Deus. Eu falando em monte agora, eu lembrei que existem uns irmãos abençoados que gostam de criticar aqueles que vão para os montes orar, porque eles querem ter um contato com a natureza que nos aproxima mais de Deus. Não é uma simbologia nem nada disso, nem uma coisa, né, que é simplesmente porque quando você está na natureza, quando você está num monte, que é um lugar isolado, onde você vai estar desligado de tudo, você não vai ter barulho ao seu redor. E aí existem irmãos que criticam as pessoas porque vão para o monte. Vá criticar Jesus, vá dizer por que ele ia para os montes, vá perguntar a ele também ia, ele gostava de ficar para o monte. Meus queridos, Jesus ele quer saber da nossa sinceridade. Não importa se você vai estar na sua casa, dentro do seu quarto, ou se você vai estar no monte. Se você quer ir para o monte, amém, Deus vai lhe abençoar e vai ouvir a sua oração da mesma forma. Se você vai estar na sua casa, dentro do seu quarto, no secreto, o Senhor vai ouvir a sua oração da mesma forma. Aonde nós estivermos, aonde nós orarmos a Deus com sinceridade, o Senhor vai nos ouvir. Não importa onde vamos estar. Se estivermos no monte, o Senhor vai nos ouvir. Se estivermos em casa, se nós formos sinceros, o Senhor vai nos ouvir. Então pare de criticar. E se você pode ajudar, ajude. Mas não critique as pessoas por conta de que elas escolheram ir para o monte. Elas estão querendo dar o seu melhor a Deus. Elas escolheram porque elas acreditaram que para elas aquilo é melhor, né? Você vai para um monte, você fica num silêncio, né? Onde nada vai lhe atrapalhar. Nada vai lhe atrapalhar. Às vezes a pessoa em casa,
Tem criança pequena que corre, que grita, que faz barulho. Então aquilo às vezes acaba atrapalhando a sua oração. Mas aí ela escolhe um lugar reservado, onde vai ter mais silêncio para estar ligada com o Senhor nosso Deus. Então, nós não estamos aqui para julgar ninguém, para condenar ninguém, né? O próprio Jesus, ele orou em montes várias vezes. A gente vai ver Jesus, ele se isolando, né, nos montes, se isolando das pessoas para ir para um monte orar. Então, meus queridos, que esta palavra nós tomemos, nós guardemos em nosso coração e que o Senhor nos abençoe grandemente. Que o Espírito, né, o Espírito Santo, lhe dê esse discernimento de quão importante é a oração para nossas vidas, para nós mantermos a comunhão com o Senhor, para nós sermos cheios do Espírito Santo, para nós termos mais intrepidez para pregar o Evangelho, para nós termos mais forças para lutar contra as forças do mal, porque nós só vamos vencer se nós estivermos ligados com o Senhor através da oração. Meus queridos, desde já eu queria agradecer a todos que, mesmo que por pouco tempo, participaram, né, da live. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E como sempre de costume, eu sempre peço que os amados irmãos compartilhem essa live. Né, o intuito né, das lives que eu faço, né, eu compartilho elas nas redes sociais, em Facebook, no YouTube. Eu jogo elas, eu coloco elas lá para que pessoas possam ser alcançadas pelo Senhor Jesus. É para isso que eu estou aqui, né, pagando um preço para que vidas venham ser alcançadas pelo Senhor Jesus. Então compartilhe essa live, compartilhe pelos seus contatos do WhatsApp, né, envie para pessoas. No dia seguinte eu compartilho para todos os meus contatos do WhatsApp, para que elas venham ser abençoadas. Eu tenho quase 2.000 contatos no meu WhatsApp e eu saio mandando para muitos deles, um por um, para que eles possam ser abençoados, para que eles possam ouvir a palavra do Senhor. Muitos deles não param de trabalhar e quando chega em casa já praticamente na hora de dormir, e ele não tem oportunidade, ele não, né, entendeu ainda que nós devemos renunciar a alguns momentos da nossa vida para ter comunhão com Deus. Mas através dessa palavra que está sendo compartilhada pelas redes sociais, essas pessoas elas podem ser alcançadas. Nenhum homem veio ao mundo simplesmente só para trabalhar e pagar boleto. Não, meus queridos, esse não é o propósito da vida. Esse não é o propósito da vida. Deus criou o homem para o louvor e a glória do seu nome, né? Então nós devemos adorar Ele, nós devemos orar a Ele, nós devemos ler a palavra, nós devemos nos consagrar, nós devemos fazer a obra do Senhor, para que quando Jesus vier, né, buscar a igreja, nós seremos levados para adorar o Senhor face a face. Nós vamos adorar o Senhor face a face. Então, meus queridos em Cristo Jesus, desde já, que Deus derrame o Espírito dele sobre a vida de cada um, né? Que Deus encha, né, vocês com o Espírito Santo, para que vocês sejam cheios da sua graça, sejam cheios de intrepidez, tenham vontade, tenham desejo no coração de buscar Ele e se apresentar diante dele. Eu lembrei agora de uma palavra que ela é muito linda, né, que está lá em 2 Crônicas, segunda Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. 2 Crônicas 7,14, né, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, a minha presença, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei desde os céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Meus queridos, que texto maravilhoso, que texto lindo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, nós devemos se humilhar unicamente a Deus. Nós devemos, né, nos prostrar diante dos seus pés, nos humilhando unicamente a Ele, porque o Senhor, Ele é nosso socorro bem presente. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor e não me faltará. E se humilhar e orar, meus queridos, devemos orar ao Senhor. A Bíblia ela nos ensina que devemos orar ao Senhor.
e buscar a minha face, que é a minha presença, comunhão com Ele, intimidade através da oração que nós devemos ter. E buscar a minha... E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei desde o céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu querido, Deus, Ele está sempre disposto a resolver qualquer problema de nossas vidas. Basta que nós nos cheguemos a Ele. Observe aqui os pontos que nós devemos fazer. Primeiro, se humilhar. Devemos nos humilhar a Deus. Segundo, orar a Ele. Terceiro, buscar a sua face, a sua presença. Quarto, se converter dos seus maus caminhos. Nós devemos nos arrepender das coisas erradas que nós fazemos. Nós devemos mudar o nosso comportamento, mudar o nosso caráter. Para que o Espírito Santo ele possa trabalhar no nosso caráter, eu tenho que deixar. Eu tenho que dizer: Espírito Santo, muda a minha vida. Espírito Santo, eu quero ter o meu caráter transformado. Espírito Santo, eu quero ser segundo o coração de Deus. Espírito Santo, eu quero deixar de fazer essas práticas erradas que eu vinha fazendo e ser mudado, ser lapidado pelo Senhor. Diga a Ele, ora a Ele, peça a Ele ajuda. Então eu ouvirei desde o céu e perdoarei, os seus pecados. Meus queridos, o Senhor Ele quer nos perdoar, o Senhor Ele quer nos salvar, o Senhor Ele quer sarar. Então eu sararei a sua terra, nosso coração. Deixa a palavra entrar no teu coração, que tu serás abençoado. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração, que tu serás curado. Deixa a palavra de Deus, não crie impedimentos, para que a palavra de Deus não entre no teu coração. Muitas vezes nós cobrimos nosso coração de gordura, a gordura do orgulho, a gordura da exaltação, e a palavra ela não entra por conta da gordura, por conta do orgulho, por conta da exaltação. Então não crie barreiras e impedimentos para que a palavra vá ao teu coração. Abre o teu coração para Deus e Ele vai te abençoar grandemente. Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhe essa palavra e Deus vai fazer grandes coisas através da vida de vocês. O Evangelho, ele foi proclamado e Jesus nos ensina a compartilhar. Nós fomos alcançados e devemos lutar para alcançar outras pessoas para o reino de Cristo, para que Cristo seja glorificado e salve essas vidas. Compartilhe. Muitas pessoas não sabem, mas depressão, ansiedade pode ser vencida pela oração. Tem grandes testemunhos, tanto bíblicos, como testemunhos de irmãos que nós conhecemos, que venceram a depressão pela oração. Muitas lutas que nós passamos, meus queridos, na verdade são espirituais, lutas espirituais que refletem em nosso corpo, e nós só vamos vencer ela pela oração. Não tem como você vencer uma luta espiritual se não for pela oração. É a mesma coisa de você querer expulsar um demônio de uma pessoa com um pedaço de pau. Você mata o indivíduo e o demônio não sai, porque a luta é espiritual. Então devemos orar, devemos ler a palavra, devemos jejuar, nos consagrar, devemos estar na igreja, para que Deus fale conosco através da palavra. Sempre devemos, como eu li lá em Filipenses capítulo 4, 8, estar ligado com as coisas de cima. Então que Deus em Cristo vos abençoe, um restante de noite abençoado, e que logo amanhã eu estarei colocando essa live no YouTube e no Facebook e no WhatsApp, para que ela alcance o máximo de pessoas possíveis. E assim essas pessoas venham ser abençoadas pela presença do Senhor. Uma boa noite, meu querido. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus seja sobre você, sobre a sua família. Que a cura seja sobre você também, sobre a sua família. Não sei qual o problema, qual a dificuldade que você está passando, mas que Cristo lhe abençoe, que Cristo lhe encha de graça, que Cristo lhe enche de sabedoria, que Ele coloque cada vez mais o desejo no seu coração de estar vivo, vivendo e desfrutando das coisas celestes aqui na terra. Deus abençoe grandemente, um sono reparador, um sono onde você vai descansar, e que Ele se revele a você através dos sonhos. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. E até logo mais, eu estarei trazendo aqui mais uma palavra abençoada, da parte do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe.